É isso aí, pessoal. Estamos para mais um podcast. Hoje o nosso convidado aqui é o Márcio. O Márcio é proprietário da Pengir e da Giracor. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho da história dele aqui tudo como tudo como começou, né? Então, pessoal, boa noite. Eu espero poder contribuir com alguma coisa. Ah, eu comecei a trabalhar, na verdade, quando era já muito novo, já antes dos 12 anos, já meu pai e minha mãe já me botavam no trabalho. Mas, vamos falar de carteira assinada, já com 14 anos já tive minha carteira assinada. Fui sapateiro, trabalhei numa fábrica de calçado que existia no meu bairro. Fiquei lá um ano e meio. Não gostava, até que consegui um emprego na época no Arker, no supermercado Arker. Na época era atacadista, muito forte em atacado, porém eles começaram a investir em varejo e por fim eu fui para o supermercado. Então lá no Arker eu trabalhei 8 anos, 9 anos e também era representante no final da minha carreira lá, fui representante comercial e fazia cobrança também. Estava com uma lambreta E, lá nos anos 82, 83. E nessas minhas andanças aí de vendas e cobrança, eu fui convidado a ser vendedor de tecidos. Isso aconteceu lá no ano de 88, 1988. Foi onde eu comecei na área têxtil. Um atacado de tecido. Fiquei lá também por uns 2 anos. E fui lá que eu fui ganhando muito conhecimento já, com a bagagem que vinha do Arker, que eu também era representante, uhum, mais esse atacado. E nos anos 90, 91, eu fui convidado a ser vendedor da Havan. chega trabalhando na van. Fui o primeiro representante externo da Havan. Na época, a Havan era uma loja só, é Uhum, onde hoje é a administração, a loja é aham, menor. E na época ele nem importava nada. E naquela época, a Rua Zambuja tinha 980 lojas, os que já eram um polo uhum. de produto Já era um pronto, polo têxtil. um polo têxtil. Né? Então, eu visitava todo esse pessoal também, fiquei na van durante 2 anos, e depois de 2 anos veio a Textil Renaus, a Indústria e Comércio, minto, a Iresa. Beleza. Iresa, na época o nome era Iresa, hoje é Renovil. Uhum, Me convidar para ser representante do Estado. Como a minha vida sempre foi atacado e aham. nunca uma indústria, eu me joguei, me agarrei. Vamos tentar coisa nova. Bagagem eu já tinha, conhecia toda a Sim. clientela, conhecia já muito de tecido. Uhum, Foi onde que eu fui com a Renault. Isso começou em final de 92 e fiquei lá durante 10 anos com a Renault, sendo representante. Graças a Deus tive bons frutos aham. e durante esses 10 anos eu comecei a comprar tear de malhas. Uhum, Mas eu, na época, não tinha o objetivo de fazer a malha em rolo. uhum. Por fim, eu tinha já uns 4 teares e fazia facção. E as facções se fecharam. Pegamos uma crise aí, não me lembro bem, um ano, acho que foi 2005. As facções começaram a se fechar lá, fiquei com os teares parados. Foi onde que eu dei um estalo. Por que não fazer para mim? Sim. Foi então onde que eu comecei a tecer para mim. Na época eu tinha um galpãozinho, não devia ter uns 300, 400 metros quadrados, alugado aí na Otto Renault, Uhum. e começou ali. Eu conciliava a venda de tecido, que na época estava Trabalhava em paralelo, então. isso, e junto comecei a colocar as minhas coisas.
Depois fui botando representante. No Brasil, todo mundo sabe que é cheio de altos e baixos, né? Então, Uhum. peguei épocas ruins, como também peguei épocas muito boas. Só para resumir, eu cheguei a ter 16 máquinas, 16 teares. Nesse meio tempo, eu senti muita dificuldade de tinturarias também. Aham. Só queria dizer a data, eu comecei a pengir, estou falando Uhum. agora de pengir, né? Sim. Em 94. Em 94 eu comecei a comprar os teares e comecei a montar a pengir. Uhum. E, e senti muita dificuldade de tinturaria, até porque que naquelas datas ali só existia 5 tinturarias. Uhum. Então, era tipo, tinha mais demanda do Para ter que uma ideia, para entre tu fazer um pedido de coleta e tu receber a malha pronta, isso levava 30 dias. né, ficava muito inviável. Muito inviável. E não só isso, né? Na época, a Uhum. qualidade também Sim, não bem é o que é precário. hoje, né? Era bem precária. E como eu te falo, aí eu já tinha já o rendimento do malha em rolo, já Uhum. tinha Renault. E eu pensei, por que não colocar uma tinturaria para mim Uhum. fazer as minhas coisas Fazer do jeito que eu quero, do né? jeito que eu quero? Então, foi em 2004 Uhum. que eu iniciei a Giracor. Nascemos pequeno, muito pequeno, Uhum. e Fazer o quê? Quantas toneladas? na época, me lembro bem na época, era 60 toneladas mês. 60. E hoje faz Aí hoje dia. faz dia. Só que naquela época, como eu te falei, eram Uhum. muito poucas tinturarias, então Uhum. o preço era muito grande. A Sim, lucratividade era grande. enorme. Como eu te falei, eu alcançava o ponto de equilíbrio com 60 toneladas. Uhum. É. É claro que no decorrer do tempo, começou a abrir outras e começou a trazer mais competitividade. Uhum. E com isso, a gente começou a abrir o mercado para terceiros, Teve a necessidade de ampliar. ampliar. Até porque hoje, falar a data de hoje, aí eu acredito que uma tinturaria hoje, se não fizer hoje 600 toneladas, Não não sobrevive. sobrevive. É que hoje o custo está muito alto, né? O custo está muito alto. E, e hoje existe milhares aí de tinturaria, milhares não, mas Tem uma grande gama, né, de tinturaria. Tipo, a maioria também cresceu, né? a maioria cresceu, De um foi tempo buscar para cá, maquinário lá fora. de um tempo para cá É, mesmo, teve de 5, 6 anos para cá, tinturarias que dobrou a capacidade. sim, sim. Então ali, essa demanda aí é complicado achar no mercado, né? Então um dos maiores motivos por eu ter começado a Giracor foi por falta de atendimento. Uhum, Era muito mal atendido, uhum, qualidade sim, era precária. Tipo assim, quando tu tens muita oferta e pouca procura, ou ao contrário, a resposta é quer, se não quer, tem fila querendo sim. Se tu entrar. não quer, tem É, gente que quer, né? isso. Daí teve que partir pro plano B, né? É bem isso. E assim, na época, quando eu comecei, já também se existia fabricantes de máquina aqui no Brasil, Uhum, que até anos atrás a maioria era importada. Então já nessas datas aí, uhum, como hoje, já cresceu muito mais, né? sim. Então hoje, se quiser comprar uma tinturaria, montar hoje, Tem aqui, compra tudo tudo nacional. nacional, né? É bem massa. É. E assim, ó, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, né? Um pouco da história das empresas, tanto da Pengir quanto da Giracor. Já contasse um pouco até da tua trajetória. Aí, a gen- como é que é acordar todo dia vendo tuas empresas ali sólidas e prósperas? Cara, hoje é muito gratificante.
Hoje tem mais de 250 funcionários E direto. hoje é muito gratificante ver que a gente se consolidou no mercado, né? Uhum. E Referência, né? hoje temos clientes tanto na Pengir como na Giracor que estão conosco desde a nossa abertura. Uhum. A gente mantém esses clientes, Sim. né? E as dificuldades foram muitas, né? Foram muitas, porém Tá sobrevivendo. sobrevivemos, né? É. E hoje, somando as duas, a gente ultrapassa os 300 funcionários. Uhum. É só a Giracor tem mais de 270, eu acho. 270 por aí. Hoje já ultrapassa. Uhum. E uns 600 indiretos aí, né? Uhum. Mas, tipo assim, entre rosas e espinhos, Aham. tem mais rosas, né? Graças a Deus. Que bom, né? É. Assim, ó, o que eu queria ver contigo também, né? A gente já viu, é, hoje a gente sabe que teu filho tá à frente da Giracor, né? A gente já viu muitas empresas, quando é passada de pai para filho, de geração para geração, gera alguma instabilidade, assim, de tipo, como é que eu posso falar? Geralmente dá uns altos e baixos, assim, né? E a gente percebe, assim, que como a Giracor, como vocês fizeram essa transição, foi uma transição bem suave, assim. Como é que vocês conseguiram, assim, fazer essa transição, assim? Então, quanto à sucessão, na verdade eu vinha planejando isso Uhum, já bem atrás. E foi feito bem aos poucos, né? Fui uhum, mostrando para os filhos as dificuldades, né? Os aham, tropeços do dia a dia, sim, né? E eles sempre começaram na produção. uhum, Produção, trabalharam no comercial, depois foram por compras, aham, até amadurecer de fato, uhum, e poder pegar o bastão, aham, seguir à frente, né? No caso do Ederson, que é o que está hoje à frente, uhum, ele assumiu de fato, e antes de assumir essa responsabilidade, ele veio e sentou comigo e disse: tá, eu quero, porém eu preciso também de assessorias. uhum, Tanto que a gente contratou empresas de auditorias, a gente uhum, contratou pessoal de sistema, ele uhum, foi buscando melhorar toda essa parte, aham, né, onde a gente teve muito êxito. Te confesso que eu era até um pouco avesso com isso tudo, aham, mas né? hoje, É, acho que tu tivesse junto conosco lá, tu presenciou uhum, os primeiros 3 meses, né, aquelas mudanças todas que ocorreram lá dentro. sim, Foi muito difícil. é, Perdemos gente boa, inclusive, que sim, não quis encarar, uhum, né, as a mudanças. mudança, É, aí as mudanças é, sempre são bem-vindas, né? sim, Tipo, tu vai de tu avaliar isso. e, E sempre deixei ele muito à vontade nas escolhas que uhum, ele fez. sim. E, e eu acho que ele acertou bem no que ele escolheu. Hoje ele tem uma equipe bem, Ele tem bem uma equipe, sólida, né? uma equipe muito bem montada Uhum, e, e vejo que responde muito bem a ele uhum, tudo aquilo sim, que ele montou. E, e como eu falo, eu fui pai muito cedo, eu aham. com 20 anos já era pai. Já ganhou uma responsabilidade bem Isso. cedo, né? É, e a maioria da nossa idade também ganha as responsabilidades muito cedo, né? Uhum, Mas eu acredito assim que o sucesso dessa sucessão foi isso, foi dar a responsabilidade, dar a carta branca, uhum. né? Apostar, né? Apostar. Errou, com certeza, como eu também Uhum, errei muito no passado. sim. Só era quem arrisca, É, né? mas ganhamos muito mais que os erros. Os Uhum, erros nos ensinaram, sim. né? Apesar hoje do mercado competitivo do jeito que anda aí, o erro O erro é não complicado. serve mais, né? Não serve mais, né? É. É isso aí. Mas
fato, eu vejo, às vezes, algumas empresas que os filhos não querem tocar, né? Uhum. É bem triste isso. É todo a gente fala um império que, tipo, é construído, tipo, pensando futuramente no bem-estar dos filhos, aí É, quando chega a hora de, tipo, ah, não, agora eu vou aproveitar um pouco e meu filho vai dar sequência, aí acontece essa isso, e é questão, como né? tu falou um pouco atrás aí. Se envolver de pessoas boas, Uhum, fazer um, um grupo que uhum. esteja do lado dele Que esteja o mesmo propósito, né? e tenha o mesmo propósito. Com É, certeza isso vai dar certo. sim. Bola. Eu acho que é isso aí, então. Podemos a gente conhecer um pouquinho aí da trajetória, da passada de bastão. E agora vamos falar um pouquinho do nosso mercado aí. Perante a ótica da indústria têxtil, o cenário econômico que a gente tem hoje, eu queria que o seu Márcio comentasse um pouco aí do que ele vê de pontos positivos e pontos negativos do nosso desenvolvimento aí e até o que pode estar impedindo, às vezes, a gente tá evoluindo aí. Uhum. É, como eu acabei de falar um pouco atrás, nosso mercado têxtil ele é muito cheio de altos e baixos. Vamos falar agora do presente momento que hoje que a Uhum, gente vive, né? sim. Ponto positivo, sempre o que aconteceu no Brasil é o seguinte, o brasileiro ele é muito criativo. Uhum. Apesar das dificuldades, Apesar das arruma alguma coisa sempre dificuldades, para. ele sempre se reinventa, Uhum, principalmente na moda, sim. entendeu? O brasileiro, ele, como é que se diz? Ele nada cria, ele tudo copia, Uhum. Bem, entendeu? sim. É. E hoje as nossas indústrias, não só a nossa, como os nossos concorrentes, do dia para a noite Uhum. Muda tudo. muda tudo, né? Inclusive, os maquinários que a gente tem, a própria tecelagem também, né? Os Uhum. teares de malha também já vem. Tudo inovação É, e tecnologia. é, Até a gente fez um podcast, o último que a gente fez aí, falando sobre o quanto que a tecnologia hoje ajuda a indústria com têxtil, né? certeza. Questão de números e foi até uma situação que a gente comentou quando, tipo, foi passada o bastão, ficou aquela, tipo, ah, vamos mudar o sistema, vamos... Isso, E isso. fica naquela, mas hoje Aí os tu pensa assim, números meu Deus, será estão... que eu sou tão burro assim que eu não sei fazer conta? Um mais um é dois, eu sei somar. Sim, Mas é totalmente ao contrário. Essas é, pessoas novas te trazem tanta evolução, uhum, né? sim, Que só vem te ajudar, só vem a somar. Um outro ponto positivo é não ficar esperando pelo governo. É arregaçar a manga sim, e trabalhar. uhum, É o que, mais uma vez, o brasileiro sempre faz isso, né? sim. Espera, tipo, ah, vou ter ajuda, não tem, eu vou tocar do mesmo jeito, né? Isso. Eu vou dar meu jeito e vamos pra Um frente. outro ponto positivo, o Brasil é um país ainda em Uhum, crescimento muito forte, é um país consumista uhum, e, e se veste muito bem. sim, Pode ter um ou outro que não tem as condições financeiras, mas quando uhum, tem, pode ter certeza, vai se vestir bem. uhum. O nosso mercado têxtil hoje, ele está em patamares de Europa, com certeza, Então, atende. bem sofisticado, né? É, isso. E mais uma vez, nós criamos, Uhum, aliás, copiamos. Nós copiamos. E fizemos isso muito bem também, sim, bem sim. né? Aqui, um outro ponto positivo que eu vivi isso e uso esses benefícios é em Santa Catarina, né? Uhum, O governo de Santa Catarina, anos atrás, criou uns benefícios tributários uhum. que ajudou muito o nosso estado, que trouxe muitas pessoas do Brasil todo Pra a se alojar aqui, abrir a empresas abrir aqui no... empresas aqui Uhum, para poder usufruir desse mesmo benefício. uhum, E com isso trouxe o serviço tecelagem e serviço de tinturaria, que é o nosso sim, caso, né? aham, Isso ajudou muito, muito mesmo. Tanto que lá nos finalzinhos dos anos 80, começo de 90, só se falava São Paulo, o uhum. Brás, Só onde o se braço. falava em tecido, malha.
Uhum. Hoje isso é totalmente ao contrário. Hoje Hoje está bem está aqui localizado. em Santa Catarina. Tanto que a maior feira têxtil hoje, de maquinário têxtil, ela é feita aqui Uhum. Na na região. cidade vizinha, aqui, Blumenau. Uhum. Então é um ponto muito positivo isso que o governo fez. Sim. Legal. Agora vamos falar de coisa ruim, Que ninguém quer, né? que ninguém quer. Os pontos negativos Mas tem que saber do ruim pra. Os pontos negativos é quando um governo, Uhum. né, não apoia e não reconhece o empreendedorismo, Sim. que vê o empreendedor como um bandido, Sim. que eu acho que nós estamos vivendo agora. É, tá bem É complicado bem pra complicado, parte. Tem muitos ganhos do governo passado que estão cortando agora, como Uhum. subvenção tributária, querem mexer, agora a desoneração de folha, isso tudo vai impactar negativamente. Sim. Imposto. Muitos impostos, né? Um outro ponto negativo, tu estás lá na produção, tu vive Uhum. isso, é a falta de mão de obra. Sim. Mão de obra hoje É, qualificada. mão de obra hoje Tá. qualificada, o jovem com vontade de aprender, Uhum. falta muito. Então, hoje, e digo isso com certeza, que muitas vezes, quando tu vais dar aquele passo a mais, eles primeiro vão achar mão de obra, Uhum. seguros e investimentos. Sim. É que tem que ter toda uma estrutura por trás para daí, É, pô, se eu não tenho gente para operar a máquina, não adianta isso. operar a máquina. É. É. Esse é um outro ponto negativo, que é esse livre comércio com a Uhum. China. Tá aí a Shein, muitas outros Uhum. shoppings aí Isso, vendendo, isso impacta diretamente, né? impacta diretamente nessa nossa cadeia produtiva. Uhum. Então, para nós, os impostos lá nas alturas, e para a China, zero de imposto. Zero. Isso aí Isso aí complica bastante. complica muito, Inclusive produtos prontos, né? Pronto, Uhum. né? Não é só o tecido, já é a peça A pronta. peça pronta, né? Hoje sai mais barato comprar lá fora do que quase mandar fazer aqui, É. né? E, voltando a falar do governo, mas o ponto negativo é essa estabilidade jurídica, né? Uhum. Principalmente perante as leis tributárias. É feita uma lei, E já é porém feito. cabe do entendimento de cada juiz como é que Uhum. essa lei vai ser julgada, ou Uhum. volta e meia há um monte de brechas aí que o governo pode te Aí penalizar. faz uma lei e abre duas brechas, né? É, Aí fica complicado o cara trabalhar, né? então é mais ou menos isso. E o dia a dia, né? Uhum. Como é que se diz? É matar um leão todo dia. Bem, isso aí. Como tu está lá dentro da produção, tu sabe, né? As variáveis que tem para dar errado, né? É, a gente sabe que outro dia deu errado, só não sabe o tamanho do O erro, né? tamanho do erro, né? A E gente muitas sabe. vezes erra uma, duas até acertar, né? Sim, tentativa e erro, né? É, Mas eu acho que é isso aí. Quero agradecer o tempinho do nosso empreendedor aqui para estar visitando um futuro empreendedor, que estou começando também, né? O meu podcast aqui. Então, todo incentivo é válido. não? Acho que é isso aí. Espero ter poder contribuir por alguma coisa mas eu com as minhas palavras, você empreendedor, continua. O Brasil ainda é um país de muita, Muita muita oportunidade. oportunidade. Isso aí. Vamos em frente aí. Vamos Valeu, lá. obrigado também.